Durante décadas, a ciência acreditou que entendia como os maiores monstros do universo se formavam. Buracos negros supermassivos, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, eram vistos como o resultado de um processo longo e paciente. Primeiro nasciam estrelas, depois, algumas colapsavam em buracos negros pequenos. Com o passar de bilhões de anos, esses objetos cresceriam lentamente, engolindo matéria, fundindo-se com outros buracos negros e se transformando nos gigantes que hoje habitam o centro das galáxias. Essa narrativa fazia sentido. Ela respeitava o tempo, respeitava as equações, respeitava os limites físicos conhecidos. Mas o universo raramente respeita nossas expectativas. Quando o telescópio espacial James Webb começou a observar as regiões mais profundas do cosmos, ele não encontrou um universo jovem, simples e ordenado. Encontrou algo muito mais inquietante. Núcleos galácticos extremamente ativos, fontes de energia absurdamente intensas. E no centro de tudo isso, sinais claros de buracos negros gigantescos existindo quando o universo ainda estava em sua infância. Buracos negros grandes demais, antigos demais, poderosos demais. Eles simplesmente não deveriam estar ali. Se você gosta de mistérios cósmicos, descobertas científicas e teorias que desafiam tudo o que aprendemos sobre o universo, se inscreva no canal agora, deixe o like e ative o sino. Porque o que você vai ouvir a seguir não é apenas uma curiosidade astronômica. É um problema real que pode redefinir a cosmologia moderna. Buracos negros supermassivos são alguns dos objetos mais extremos já conhecidos. Eles vivem no centro das galáxias e influenciam tudo ao seu redor. A Via Láctea, por exemplo, abriga um desses gigantes, Sagitário A, com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mesmo assim, ele levou bilhões de anos para alcançar esse tamanho. Os modelos tradicionais de formação são claros. Um buraco negro nasce pequeno, a partir do colapso de uma estrela massiva. Depois, cresce lentamente ao longo de eras cósmicas. Mesmo em cenários otimistas, esse crescimento é limitado. Existe um ritmo máximo de alimentação, determinado pela física da radiação e da gravidade. Ultrapassar esse limite faria o próprio disco de matéria se destruir. Esse detalhe é crucial, porque o James Webb começou a detectar buracos negros com massas enormes quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de idade. Em alguns casos, menos de 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso cria um paradoxo devastador. Simplesmente não houve tempo suficiente para que esses objetos crescessem pelos mecanismos conhecidos. Mesmo se eles estivessem se alimentando no ritmo máximo possível desde o primeiro instante, ainda assim, não alcançariam as massas observadas. Em outras palavras, esses buracos negros nasceram grandes, ou cresceram de uma forma que a física atual não consegue explicar. O James Webb não observa buracos negros diretamente. Ele detecta seus efeitos. Quando um buraco negro supermassivo está ativo, ele devora enormes quantidades de matéria. Esse material forma um disco incandescente que emite luz intensa em várias frequências. O resultado é um núcleo galáctico ativo, brilhando mais do que bilhões de estrelas juntas. O Webb detectou vários desses núcleos em galáxias extremamente jovens. Galáxias que mal deveriam ter se formado. E, no entanto, lá estavam elas, com centros energéticos tão violentos que só poderiam ser explicados pela presença de buracos negros gigantes. Além disso, o espectro dessa luz indica massas absurdas. Não estamos falando de buracos negros médios ou intermediários. Estamos falando de objetos com milhões ou até centenas de milhões de massas solares. Essas observações não são isoladas. Elas aparecem repetidamente em diferentes regiões do céu. E quanto mais fundo o Webb observa, mais exemplos surgem. Isso elimina a possibilidade de erro casual. O padrão é claro. O universo primitivo estava repleto de buracos negros enormes, ativos e já completamente formados. Essa descoberta não ajusta um detalhe da cosmologia. Ela ataca diretamente a base de como acreditamos que estruturas se formam no cosmos. Diante desse problema, os cientistas começaram a explorar hipóteses extremas. Uma das mais discutidas é o chamado colapso direto. Nesse cenário,
Enormes nuvens de gás primordial não formariam estrelas primeiro. Elas colapsariam diretamente em buracos negros gigantes, pulando completamente as etapas intermediárias. Outra possibilidade envolve taxas de crescimento muito mais rápidas no universo primitivo, talvez impulsionadas por condições físicas diferentes das atuais. Radiação, densidade e campos magnéticos poderiam ter permitido um crescimento acelerado, hoje impossível. Há ainda hipóteses mais ousadas. Buracos negros primordiais, formados não a partir de estrelas, mas diretamente de flutuações extremas de densidade logo após o Big Bang. Se esses objetos existiram, eles poderiam ter servido como sementes gigantes para os buracos negros supermassivos observados hoje. Cada uma dessas teorias resolve parte do problema, mas nenhuma resolve tudo. Todas exigem revisões profundas nas leis conhecidas. Todas mexem em pilares fundamentais da cosmologia. E o mais perturbador: nenhuma dessas ideias era necessária antes do James Webb. Se buracos negros supermassivos já existiam tão cedo, então o universo primitivo não era um lugar simples e caótico em lenta organização. Ele era extremamente eficiente, violento e estruturado desde o início. Isso muda tudo. Muda nossa compreensão da formação das galáxias. Muda o papel dos buracos negros na evolução do cosmos. Muda até a forma como interpretamos o Big Bang e os primeiros momentos da existência. Mais do que isso, levanta uma questão desconcertante. E se o universo sempre foi mais complexo do que imaginávamos? E se nossas teorias não falharam por pequenos erros, mas porque partem de suposições incompletas? O James Webb não está apenas nos mostrando imagens bonitas. Ele está expondo os limites do nosso conhecimento. Ele está revelando que o universo não pediu permissão para seguir nossas equações. E talvez esse seja o verdadeiro choque. Não que buracos negros gigantes existam cedo demais, mas que o cosmos nunca se importou com o que achávamos possível.